Oiê, minha gente, tudo às claras por aqui, quadro no canal respondendo perguntas de vocês. Toda quarta, quinta-feira eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês mandam e eu seleciono algumas por aqui. Hoje a gente vai fazer especialmente, principalmente sobre seleção brasileira, obviamente por conta do momento que estamos vivendo, mas não só, tem outras perguntas aí aleatórias por aqui. E também tem, obviamente, da galera tricolor, que está sempre comigo, perguntas, por exemplo, sobre Rogério Ceni na seleção brasileira. Qual jogador do Bahia poderia, deveria ser convocado? Vamos falar também de Ancelotti, de Jorge Jesus, enfim, muitos assuntos por aqui. Então já deixa o like, não custa nada para vocês, super me ajuda, faz com que o vídeo chegue para mais pessoas e é conteúdo gratuito para vocês, então peço essa ajudinha, confere também se está inscrito no canal, estamos muito perto de chegar a 45 mil inscritos, é a meta até segunda-feira, temos pouco mais de 100 pessoas aí pra gente atingir essa meta e depois a gente tenta bater a meta de 50k, então confere se está inscrito no canal e dá aquela moral aqui pra mim, vamos para a vinheta. Muito bem, eu separei antes de começar mais sobre a primeira, que é... Muito bem, vamos falar sobre muitos assuntos, mas eu queria começar com a pergunta da Maria Pare, porque eu quero a opinião de vocês e eu quero que todo mundo responda para mim nos comentários a mesma pergunta que eu vou responder. Ela me pergunta qual foi o melhor técnico que eu já vi comandar a seleção brasileira. E aí, gente, eu fui atrás da lista, porque o primeiro nome que veio na minha cabeça e que vai ser a minha resposta, eu fiquei, mas caramba, será? Será que não teve algum outro? E aí, eu vou trazer para vocês a lista dos técnicos que eu vi comandarem a seleção brasileira com algumas observações. Por exemplo, a minha primeira memória de seleção brasileira é a Copa do Mundo de 94, mas com Parreira. Mas eu não lembro taticamente da seleção, eu lembro de algumas individualidades, eu lembro ali de algumas cenas, de alguns gols, é a primeira Copa do Mundo assim que eu tenho lembrança, eu não lembro de nada da Copa de 90, mas eu não lembro tanto dessa parte tática, então para eu usar a Copa do Mundo de 94 nesse sentido, para mim, ela não entra na conta. Se você é um pouco mais velho do que eu, ou tem uma memória melhor do que eu, talvez entre na sua conta. Aí depois do Parreira teve o Zagallo, o Luxemburgo, Leão, Felipão, aí veio Parreira de novo, Dunga, Mano Menezes, Filipão de novo, Dunga, Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e atualmente Dorival Júnior, inclusive vamos ver até quando. Pelo que eu entendi, nessa sexta-feira tem uma reunião para decidir se ele fica, se ele não fica. Então, este vídeo está sendo gravado na quinta-feira, então antes dessa reunião. E pensando nessa lista, essa é a minha lista, são os técnicos que eu vi comandar a seleção brasileira, e eu vou tentar fazer o recorte aqui do trabalho coletivo e não da geração, e não dos melhores jogadores, tá? E aí eu quero que vocês respondam, quem foi esse técnico para vocês? Quem foi o melhor técnico que você já viu comandar a seleção brasileira, o trabalho dele na seleção brasileira, né? Então eu não vou avaliar aqui o trabalho do Dorival Júnior fora da seleção brasileira, o trabalho do Parreira, o trabalho do Luxemburgo. O meu técnico que eu vi com o melhor trabalho na seleção brasileira é o Tite. Se a gente pega os números dessa lista que eu fiz, ele tem o melhor aproveitamento. O aproveitamento do Tite na seleção brasileira, ele é em torno ali de 80%, o que é um aproveitamento assim absurdo, o que não significa que foi maravilhoso, porque a gente não teve nenhum título, nenhuma Copa do Mundo, na verdade, com o Tite. Então, é claro que não foi um trabalho perfeito, mas destes do que eu vi, como trabalho de um técnico, de montagem de um time sólido, de um time organizado, de um time bem treinado, independente da gente achar bonito ou não, tá? Foi um time que em alguns momentos foi mais pragmático, sim, mas era um time bem treinado. Então, podia faltar algumas coisas em termos de, não sei, de ofensividade, talvez, de mais
mais improviso, quando a gente fala de talento, nesse sentido, talvez sim. Mas foi a melhor seleção brasileira em termos coletivo de trabalho organizado que eu vi, tá? Repito, foi perfeito, quero o Tite de volta e tal, não é esse o caminho. Mas como seleção treinada, que você olha e fala, essa seleção tem um técnico, essa seleção está organizada, ela pode até né, não ganhar títulos, que foi o caso, mas para mim foi o Tite. Quero a opinião de vocês. Vocês concordam? Deixa aí para mim nos comentários que eu vou ler. Vou ler, hein? Então vocês tratem de comentar. Pergunta agora do Henk _ Van R I JN. Oi, Clara. Não queremos que saia do Bahia, kkkk. Mas você acha que Ceni seria uma boa na seleção? Tem muitas perguntas dos torcedores tricolores perguntando sobre o Ceni. Falei aqui do Henk, mas vai ter mais lá pra frente, como por exemplo o Letícia Levi. Letícia, tem um Letícia dentro deste nome aí. Também perguntando sobre Ceni na seleção brasileira. Tem mais gente perguntando sobre isso, então vamos lá. Eu acho que hoje não seria um bom caminho para o Rogério Ceni, tá? Eu acho que o Rogério Ceni passa por uma evolução e um amadurecimento muito grande como técnico. Eu não acompanhei de perto o trabalho dele em outras equipes, mas eu sei que tem bons momentos e tem algumas críticas que eu acho que, inclusive, foram parecidas com a que chegaram inicialmente no Bahia, mas eu sinto que o Rogério Ceni está passando pelas etapas, sabe? Ele teve uma etapa, por exemplo, completamente diferente do Fortaleza para o Bahia, completamente diferente do Flamengo para o Bahia, e ele vai passando por essas etapas e eu tenho a impressão que ele está evoluindo, que ele pode ser esse técnico. Hoje, eu acho que não é o momento dele ainda, não acho que ele já está nesse ponto em que você fala, caramba, o Rogério Ceni é o melhor técnico do Brasil, então ele tem que ser o técnico da seleção brasileira, e a gente já vai falar, porque tem perguntas sobre isso, mas sobre técnicos brasileiros em geral e o momento que o Brasil vive em relação a isso. Então, acho que esse momento não é o do Rogério Ceni, e não só por isso, por achar que ele não está completamente pronto, né, de já ser esse cara para comandar a seleção brasileira, como eu acho que não seria para ele, nesse momento, uma boa opção, porque o trabalho, na minha opinião, no Bahia, está sendo tão bem feito, tá escalando e está evoluindo tão bem, que talvez ele faça uma trajetória histórica no Bahia. Então, se estivesse no lugar do Rogério Ceni e aparecesse essa oportunidade, eu não abriria mão desse projeto do Bahia, até porque eu acho que tem um projeto aí que envolve Grupo City, que pode abrir até outras portas no futuro. Eu espero que no futuro, porque eu gosto do trabalho do Rogério Ceni no Bahia, possa até abrir portas no futuro pro Rogério. Também, aliás, não teve nem pergunta sobre isso, mas já que eu falei do Rogério, eu vou citar aqui também o Felipe Luiz, porque é outro nome que está aparecendo por aí, e é um técnico que, obviamente, tem uma carreira como técnico muito menor do que a do Rogério Ceni, e já se fala muito né, na possibilidade do Felipe Luiz e o trabalho no Flamengo, e ele foi, de certa forma, uma aposta no Flamengo, né, porque time profissional é o primeiro que ele está cuidando. Foi uma prateleira acima de onde ele estava, e ele está correspondendo a essa prateleira, e fazendo um muito bom trabalho. Mas assim, gente, é apenas o primeiro trabalho do Felipe Luiz como treinador de time profissional. Eu acho que ele precisa passar pelas etapas. Eu tenho a sensação de que ele vai chegar lá, tá? De que ele tem grandes chances no futuro, se a gente imagina a trajetória dele na evolução que está nesse momento. Eu consigo visualizar ele no futuro, não sei, não para esse ciclo de agora, né, mas quem sabe para o outro ciclo, ou daqui até mais tempo, ele sendo esse cara para a seleção brasileira. Hoje, se eu fosse o Felipe Luiz também, se eu recebo esse convite, eu não aceito de jeito nenhum. Eu acho que seria para ele dar um pulo num abismo de uma seleção brasileira que tem muitos problemas, que tem muitas questões, e que se dá errado,
assim, se o trabalho dele na seleção brasileira não é bom, assim, ele dá uma quebra numa evolução da carreira dele que tá indo muito bem. Então, se fosse o Felipe Luiz também, não abraçava esse abacaxi aí agora, mas de jeito nenhum, eu ainda passaria por outras várias etapas. Pergunta agora do Carlos SH Brauna. Seus colegas jornalistas de outros países comentam com você a crise na seleção brasileira? Sim, Carlos, porque o futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, especialmente esse início de temporada com estaduais, eliminatórias de Libertadores, que mais? Copa do Brasil também é fase eliminatória, né? A pré-Copa do Brasil, enfim. O europeu não acompanha tanto o futebol brasileiro assim. Quando a gente tem uma reta final de Campeonato Brasileiro, uma reta final de Libertadores, aí uma outra coisa muito específica, a gente tem uma repercussão um pouco maior. Mas especialmente, assim, já não acompanham. No início de temporada, então, do Brasil, muito menos. Mas a seleção brasileira, por toda a história e por todo o histórico de futebol bonito, né? E, claro, os jogadores que saem do Brasil e trazem essa visão e esse estilo de futebol, isso faz com que a seleção brasileira tenha um espaço e uma repercussão maior por aqui. Então, por exemplo, meus colegas franceses, eu tenho certeza, amanhã eu tenho coletiva, na sexta eu tenho coletiva do PSG presencial. Eu tenho certeza que vão vir falar comigo sobre o jogo da seleção brasileira contra a Argentina. O que eu escuto muito é muitos questionamentos de o que aconteceu com a seleção, por que a seleção não joga mais bonito? Eles usam muito o jogo bonito aqui, né? Por que a seleção não produz mais jogadores como o Neymar? Então, existe assim, uma certa curiosidade, um questionamento do o que aconteceu com a seleção brasileira. Então, eles me perguntam muito sobre isso. Jess Ferreira, 23, pergunta sobre o Ancelotti. Esperar por Ancelotti não é uma humilhação? Jess Ferreira, se fosse um projeto bem feito, sólido, certo, eu não acharia humilhação, tá? Por exemplo, se a gente hoje tem um trabalho ali meio que de temporário, meio tampão com algum técnico e o Ancelotti diz, olha só, em junho de 2026 eu assumo a seleção brasileira, isso tá tudo amarradinho, tá tudo certo, beleza, ok, eu acho que vale. Como eu acho que valia, por exemplo, no ano passado, porque a gente vive a mesma situação agora, né? Do Ancelotti ter um final de contrato até o meio do ano, mas dando todo o poder para o Real Madrid, né? Se o Real Madrid quisesse renovar, ele iria renovar independente de seleção brasileira ou não. Naquele momento, se o Ancelotti vira, tipo, em janeiro não, digamos em novembro do ano anterior, o Ancelotti diz, em julho, quando termina a temporada europeia, eu assumo a seleção brasileira, tá certo, vamos deixar isso aqui tudo alinhado e etc. Eu espero. O que eu acho que não dá para esperar, e eu não acho que é humilhação, tá? Eu acho que seria um técnico excelente para a seleção brasileira. Mas se é no esquema, vamos ver lá em julho se ele vai estar livre e a chance dele não estar livre é grande, aí não vale. Aí eu não acho que é nem humilhação, eu acho que é errado. Eu acho que você não pode perder mais todo esse tempo. Então é por isso, inclusive, que hoje existem outros nomes que antes eu não considerava um plano A interessante. E agora já é um plano A interessantíssimo, né? Enfim, né? Nossas expectativas eram baixas, mas pé merda, né? Então, por exemplo, Jorge Jesus, que eu nunca defendi aqui, assim, nunca achei o candidato ideal, tem algumas questões. E agora parece talvez o melhor plano A, né? Vamos ver. Tem pergunta aqui sobre Jorge Jesus, já vou falar sobre isso. O Gonoli.Rafael pergunta quem deve ser o técnico da seleção. E aí tá dentro do que eu tô falando um pouco agora, né? De que, para mim, se eu tenho o roteiro perfeito, o cenário perfeito, e eu tenho, por exemplo, hoje, Ancelotti, Jorge Jesus, Mourinho, interessante.
Quem mais? Talvez aí um Felipe Luiz querendo, um Abel Ferreira querendo. Nesse contexto, assim, temos o ciclo inteiro, você pode escolher qualquer um deles. Eu escolheria o Ancelotti. Eu acho que ele tem, assim, uma parte tática, técnica interessantíssima. Eu acho que ele é muito bom treinador. Eu acho que ele tem ótimo relacionamento e sabe lidar com grupo, com vestiário. E ele treina três dos principais jogadores para a seleção brasileira quando a gente pensa não só em presente como futuro. Né? Se a gente pensa em Rodrigo, Vini e Endrick, que para mim é um jogador que está sendo pessimamente administrado por essa comissão técnica e por Dorival Júnior, e que é o futuro da seleção brasileira. Porque o Endrick não tinha sido nem convocado. Mas na hora do apuro, tá pronto, joga aí, coloca aí pra ver se ele resolve. Cara, não tem condição. Assim, a administração do Endrick na seleção brasileira, pra mim, assim, é um desastre. Então, tem muitos erros, né? Eu acho que essa seleção, a derrota para a Argentina, a gente pode colocar muito, sei lá, 98% na conta do Dorival Júnior. Eu tenho até dificuldade de individualizar as atuações, porque para mim 98% ali foi o Dorival Júnior. Mas se a gente pega os últimos 8 anos, ou 5 anos, da seleção brasileira, a gente tem, especialmente, não sei nem se são 5, me ajudem aí, são menos, né, no caso. Mas se a gente pega os últimos anos da seleção brasileira em termos de gerenciamento de comissão técnica, é o caos, né? Se a gente pega um recorte maior, aí a gente vai para um problema maior do futebol brasileiro, que para mim continua existindo. Então, se eu pudesse escolher assim, nesse sentido, para mim seria o Ancelotti. E aí você pode ir para um plano B, meu aqui, né? Cara, eu não sei, eu gostaria de ver o Mourinho na seleção também, e eu tenho muita dificuldade hoje de ver um técnico brasileiro despontando hoje como um cara que eu digo, caramba, esse técnico brasileiro aqui eu quero na seleção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Dá uma pausa rapidamente sobre seleção, porque tem outras perguntas aleatórias aqui. Yuri Neri pergunta quando eu vou assistir um jogo na Fonte Nova. Agora tem que ser no meio da torcida, no setor norte inferior. Pergunta muito parecida também do Bruno Gondim Oficial. Quando eu vou assistir jogo do nosso Bahia na Arena Fonte Nova? Meio do ano, galera. Meio do ano estou chegando. Então, meio do ano, mais perto, obviamente, vocês saberão quais jogos e etc. Porque estou sempre aqui fazendo vídeo. Inclusive, nessa sexta tem claramente tricolor para a gente falar sobre a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro. Mas no meio do ano estarei aí. Caroliner BD, será que é isso? Quais as minhas expectativas para a Champions feminina? Eu tenho uma expectativa de que o Lyon estará na final, porque aumenta as minhas chances de estar aí na final. A final é no dia 24 de maio, se não me engano, em Lisboa. Então, e é um Lyon que faz uma grande temporada, uma temporada talvez até mais segura do que a temporada passada, quando chegou na final. Então, tem uma expectativa grande. E tudo indica, o Barcelona acabou de vencer, inclusive, o Wolfsburg, que, assim, uma semifinal é Lyon e Arsenal, o Lyon é favorito, e a outra é Barcelona e o vencedor de City e Chelsea, que tá rolando enquanto eu tô gravando esse vídeo. Para mim tem uma grande chance da gente ter novamente a final entre Lyon e Barcelona. Vamos ver se isso acontece. Marlene Carvalho B me pergunta, né? Eu comecei a falar de individualidades, me pergunta se eu acho que o Marquinhos ainda merece estar na seleção ou o ciclo dele já acabou. O Marquinhos faz uma grande temporada no PSG. Ele teve ali algumas instabilidades, é verdade. Temporada passada já nem tanto, mas na anterior. Mas a grande temporada que ele faz no PSG, para mim, mostra o quanto que o trabalho do treinador e do coletivo faz diferença no individual. Porque o PSG tem uma defesa, não é uma defesa perfeita, tem algumas falhas aqui e ali. Não acho que o Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo, mas ele é um zagueiro muito seguro. No PSG ele tem uma liderança muito importante. E ele faz defensivamente, tecnicamente, uma boa temporada. Uma muito boa temporada no PSG.
E isso para mim tem a ver com um treinamento, com um trabalho do técnico, que não tem na seleção. Então, para mim, o problema do Marquinhos na seleção não é o Marquinhos. É a seleção, é o coletivo, é o técnico, é o trabalho que está sendo feito na seleção. Para mim, é isso. Assim como acontece com o Rodrigo, com o Vini, sei lá, com quem mais, com Bruno Guimarães, com 100% dos jogadores na seleção brasileira. Se a gente pega todos os jogadores, e aí eu faria mudanças, tá, na seleção brasileira. Por exemplo, para mim o Ederson da Atalanta precisa ser titular dessa seleção se a gente for comparar com o que começou nessa data FIFA. Para mim o Ederson tá acima desses jogadores. Mas se a gente pega os jogadores que são convocados na Europa, e eu não vou falar tanto dos jogadores no Brasil, porque eu realmente não acompanho tanto assim, eles todos fazem muito boas ou boas temporadas. E na seleção brasileira estão péssimos. Então, para mim, fica muito claro, o problema não é o Vini, não é o Rodrigo. Sabe, ainda que você possa ter críticas aos jogos deles, né? Mas o problema, a razão maior, não é o Vini não jogar na seleção, o Rodrigo não jogar na seleção. É a seleção ser muito mal treinada. O trabalho do Dorival, e aí eu tenho o maior respeito pela carreira, pelo trabalho em outros momentos, na seleção, neste momento, o trabalho é muito ruim. Então, para mim é por aí. Daniel.Oliveira SV, dicas de lugares para conhecer na Europa, lugares não tradicionais. Daniel, não sei o que é o não tradicional para você, mas vou te dar uma dica aqui. Sicília, na Itália. Não é um lugar que as pessoas vão de primeira quando vão à Itália, mas é uma ilhazinha que entrega tudo. Tem cidade grande e com muita coisa para fazer, que é Palermo. Uma cidade incrível, com uma cultura incrível. Tem praia, se você sobe um pouquinho pro norte, inclusive, é só coisa maravilhosa. Então, fica aí essa dica. Não sei se, por exemplo, tô pensando nos lugares que eu fui, tá? Não sei se Croácia para você é um lugar alternativo, mas a Croácia é espetacular, incluindo não só Dubrovnik e Split e Zagreb, que são as 3 principais cidades de turismo, mas eu fui num lago chamado Lago, eu não sei se é Plitvice ou Plivtice, me perdoem aqui, mas se vocês jogarem isso aí no Google, vocês vão ver. É um lugar, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida, e as pessoas nem sabem da existência. E eu fui nesse lugar. Botem aí, botem Croácia, Lagos. Se botarem Lagos, provavelmente já vai aparecer. Eu não lembro agora só se é Plitvice ou Plivtice. Mas se vocês escreverem mais ou menos, isso aí vai aparecer para vocês. São uns lagos lindos, com as águas verdes, no meio de uma floresta. É uma coisa assim espetacular. Fica essa dica aí também. Bru_Nelly pergunta se eu acho que a gente ganha uma Copa com essa seleção brasileira e se eu acho que os jogadores da seleção brasileira são os jogadores certos. Então, para mim, são os jogadores certos. Tem um ou outro jogador que eu trocaria no time titular, na escalação, na convocação? Sim. Mas 90% é isso mesmo, é o que tem para chamar mesmo. E não são jogadores ruins. O problema não são os jogadores, não é a convocação. É o trabalho, neste momento, de treinador. Não só do Dorival, né? Do Diniz, do Ramon. É o ciclo completo de treinadores, né? Não é só o Dorival. E se eu acho que com esse time a gente ganha uma Copa do Mundo. Com esse time e esse técnico e esse trabalho técnico, não. Mas se vem aí um Jorge Jesus, se vem aí um Mourinho, com esses jogadores, o trabalho está bem atrás de outras seleções. Mas eu acho que a gente tem mais chances. O F.Lisboa76 pergunta se eu acho que vale a pena abrir mão do Neymar para conseguir o Jorge Jesus. Eu não acho que é o caso, no sentido de que o Jorge Jesus já voltou atrás naquela declaração dele, já disse que ficou triste pela situação, ele já abriu as portas para pedir desculpas ao Neymar, né? Então eu não acho que se o Jorge Jesus for o eleito, for o escolhido e vier, eu não acho que vai ter um problema. Eu acho que é uma ligação aqui, um FaceTime em que ele vai pedir desculpas pro Neymar, o Neymar vai dizer que ficou chateado, que não gostou, bababá. E o Jorge Jesus sabe que o Neymar é uma peça importante,
ainda que a gente tenha muitas questões aqui, e eu tenho muitas questões em dizer que vamos montar uma equipe em torno do Neymar. Tenho muitas questões com isso, mas enfim. E eu acho que isso se resolve, sabe? Um dos lados já está totalmente disposto. Se duvidar, o Neymar não vai estar nem convocado porque não vai estar disponível. O Neymar tem uma questão física, tecnicamente nem abro discussão aqui sobre o Neymar. Mas, em termos de disponibilidade física, o Neymar, 50% das vezes, não está. Esse é o dado dos últimos 7 anos. 8 anos, na verdade. Acho que até aumentou a disponibilidade dele, na verdade, diminuiu, porque ele ficou um ano aí parado. Então, um ano e meio parado. Então, se duvidar, o Neymar nem vai estar no ciclo por conta de lesões. O que é uma pena, porque tecnicamente é nosso melhor jogador, mas a gente não pode depender de um jogador que não está lá. Então, eu penso um pouco por aí. Eu acho que não vai ser preciso abrir mão do Neymar para ter o Jorge Jesus. E nem vai ser preciso abrir mão do Jorge Jesus para ter o Neymar. Penso um pouco por aí. O Lorival Gonçalves me pergunta qual jogador do Bahia poderia ir para a seleção brasileira. E teve mais gente me perguntando sobre jogadores do Bahia que poderiam estar convocados. O Cristiano Campos faz a mesma pergunta, ou parecida. Algum jogador do Bahia merecia estar na seleção? Manda um alô para mim. Alô, Cristiano. Hoje, eu acho que não. Tem uma questão que é o seguinte, teve alguém que botou aqui, que era assim, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, eu não sei se ele botou Everton Ribeiro ou se ele botou algum outro. Mas assim, esse meio-campo, ele é tecnicamente melhor do que a possibilidade de meio-campo do Brasil? Não é. Mas ele é melhor treinado. Então, se você pega um time mais bem treinado, com bons jogadores, ele pode atuar melhor do que um time com mais qualidade técnica, mas que está pessimamente treinado, né? Então, nesse sentido, eu entendo. Mas eu acho que os melhores jogadores do Bahia nesse início de temporada, e a gente vai pensar aí em Caio Alexandre, em Jean Lucas, são jogadores que fazem um início de temporada, mas ainda com um enfrentamento muito diferente do que a gente pensar, por exemplo, vou citar aqui novamente o Ederson, o Bruno Guimarães, são jogadores que estão em outro nível para mim neste momento. Eu acho que existem recortes em que jogadores do Bahia mereciam uma convocação em outros momentos. Por exemplo, o início de campeonato brasileiro do Jean Lucas na temporada passada, cara, talvez se ele tivesse jogando no Flamengo, ele tivesse ganhado uma chance. Sinceramente, assim, com todo o carinho que eu acho que os jogadores do Flamengo eventualmente podem merecer, não, devem merecer, enfim. Eu não acompanho o futebol brasileiro a ponto de fazer aqui análises profundas, e eu não tenho que saber tudo, não tenho como saber tudo, e não é meu trabalho analisar futebol brasileiro com essa profundidade. Meu trabalho é muito mais com futebol europeu, e vocês sabem disso. Então, não vou aqui dizer que um ou outro jogador de outros clubes não merecem. Mas tiveram recortes de jogadores do Bahia que talvez, se eles jogassem em outro clube de mais visibilidade, eles tivessem sido chamados. Mas hoje, para a gente fazer esse recorte, eu acho que ele é muito pequeno para a gente pensar aqui numa convocação de um Caio Alexandre, de um Jean Lucas. Agora, que o meio-campo do Bahia teria feito melhor diante da Argentina, sim, porque é um meio-campo treinado. É um bom meio-campo, é um meio-campo muito bem treinado. Então fica aí a minha opinião. O Matias M me pergunta, estamos chegando, meia hora, hein? Meia hora por aqui, então deixa aquele like, não esquece, super me ajuda por aqui. Existe semelhança na crise da seleção brasileira com a da Itália, ou acho que são motivos diferentes? Eu acho que existem algumas semelhanças. Eu acho que tanto a Itália quanto o Brasil passaram ou passam por uma crise de identidade. E aí eu acho que existem, assim, a identidade é diferente, mas o motivo da crise é parecida. O Brasil passou por uma renovação ali de um estilo de jogo, por exemplo. A gente sempre teve um camisa 9 muito forte. A gente sempre teve um estilo de jogo que eu acho que hoje é mais difícil da gente reproduzir.
jogadores com características diferentes, então passou ali, né, eu acho que ainda passa, na verdade, por uma crise de identidade, de renovação e etc., que a Itália também passou por motivos diferentes. A Itália, eu acho que ainda está sofrendo um pouco em ter perdido a segurança que ela teve durante anos, com uma defesa muito sólida, com um goleiro muito sólido, se a gente pensa ali em Bonucci, Chiellini e Buffon, a gente pensa naquele trio assim especial em termos de defesa, assim, meio-campistas também de muita qualidade, quando a gente pensa no Pirlo, enfim, eu acho que a Itália perdeu essa identidade mais sólida na sua defesa, e ainda que tenha encontrado bom, por exemplo, eu acho que o Bastoni é um zagueiraço, mas ele joga de uma forma diferente, que não é a mesma que a Itália estava acostumada, então teve uma crise de identidade nesse sentido. Para complicar, eu acho que no ataque existe um problema para encontrar esse jogador que defina, porque a Itália em alguns momentos fez bons jogos, mas não definia o jogo, faltava esse cara, esse grande atacante. Então, para mim, a Itália também passa por uma questão de identidade que o Brasil também passa, mas aí eu acho que, além disso, os cenários são muito diferentes. A gente vê hoje os clubes italianos, se não estão, e não são mesmo no mesmo nível dos clubes da Premier League, quando a gente pensa no futebol completo, a gente tem um futebol italiano que, para mim, como país, é o melhor depois da Premier League. E a gente tem bons momentos de algumas equipes, né? Enfim, a Inter chegando na final, a Atalanta sendo campeão da Europa League, a gente tá vendo outras variações desse futebol italiano, então como variedade eu acho que são momentos muito diferentes. A gente tem, por exemplo, bons técnicos italianos, e não só na Itália, né? A gente vai pensar que, obviamente, o próprio Carlo Ancelotti, mas no De Zerbi, no Gasperini, enfim, bons técnicos do futebol italiano, que a gente tem uma deficiência no futebol brasileiro, que eu acho que isso atrasa um pouco esse desenvolvimento que não está acontecendo no Brasil. Então, existem semelhanças, existem. O futebol italiano tem uma dificuldade muito grande em se modernizar, em pensar nas coisas como um negócio. Por exemplo, a maioria dos clubes italianos não tem estádio próprio, e é uma burocracia e um desespero louco no futebol italiano para que essas equipes tenham seus próprios estádios e, com isso, subam na prateleira de arrecadação, ganhem mais dinheiro, contratem melhores jogadores, subam na prateleira das competições. Então, existem muitas questões também no futebol italiano. Então, existem semelhanças, mas, ao mesmo tempo, são cenários bem diferentes. Que mais? Teve uma pergunta aqui sobre... Aqui, Wesley SA82. Jogadores acostumados com pressão em times grandes sentiram o jogo da Argentina? Não acho. Não acho que foi um problema de pressão. Ainda que a gente possa aqui... caramba, talvez falte um pouco de atitude em alguns jogadores. Aceito essa análise. Mas eu não acho que esse foi o problema. O problema para mim é que é um time mal treinado. Eu não consigo nem individualizar tanto a atuação dos jogadores, ainda que a gente possa falar, porque esse jogador jogou muito mal, esse fez... Sim, mas para mim o problema é o time. É muito mal treinado. O El Samuel me perguntou sobre o Marquinhos, não consegui desempenhar o mesmo nível na seleção igual no PSG, já respondi, só para citar aqui o nome. O Fernando Souza pergunta, você acha que ficar fora da Copa e começar do zero seria uma solução para ter protagonismo? Não! Olha a Itália aí, ficou fora da Copa e ficou fora da Copa de novo. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o problema não... Assim, eu acho que isso não é uma solução. A solução é você ter uma organização maior do ciclo. Obviamente, a gente traz a figura do Edinaldo ali como um grande problema, com decisões muito erradas em todos os eixos, né? Não é que temos um problema na seleção brasileira e todo o resto tá ótimo. Não, gente, olha a organização do futebol brasileiro, olha a seleção brasileira de base, o caos que não tava, com Ramon Menezes treinando até agora, com um trabalho ruim. Pega a seleção feminina, pega o campeonato brasileiro feminino, em que, assim, os jogos estão acontecendo sem patrocinador, sem o patrocinador tá aparecendo.
as redes sociais do campeonato futebol, assim, oficial, não é atualizada com o jogo que está acontecendo. É geral, sabe? Assim, a administração do Edinaldo, e não vem só dele, né? É terrível, é complicado, viu? Teve alguém aqui, o mestre Stifler, assim como o Jimmy Cavalcante, me perguntam, o mestre Stifler pergunta se eu consigo ver alguma luz no fim do túnel do futebol brasileiro em modo geral. E o Jimmy pergunta se existe alguma esperança até a Copa. Eu acho que dá para tornar esse time, essa seleção, mais competitiva. Mas a médio e longo prazo eu ainda tenho muita dificuldade, e indo mais para o lado do futebol brasileiro em geral, em ver quando esse ciclo vai ser quebrado, quando a gente vai ter uma organização mais profissional, menos corrupta, não vou citar aqui nomes nesse momento, mas sabem que as coisas funcionem de uma forma mais coletiva quando a gente fala em vários clubes, em várias federações. Eu tenho muita dificuldade, viu, em ver. Não sei em que momento. Torço muito para que esse ciclo seja quebrado de vários Edinaldos, mas não sei quando que isso vai acontecer, não. Eu sou um pouco desesperançosa nesse sentido. Aqui, ó, o Ornelas Gustavo que disse: Caio Alexandre, Jean Lucas e Acevedo ontem seriam 10 vezes melhor, falando do meio-campo que jogou contra a Argentina. Pois é, porque é um meio-campo bem treinado, né? E Naki Siqueira: o que aconteceu para os técnicos brasileiros coletivamente serem tão poucos criativos? Eu acho que existe uma crise de capacidade de treinamento, de formação para os técnicos brasileiros hoje. Talvez a gente tenha ficado muito tempo no modelo de que os jogadores tinham muito mais poder de decisão, poder de definição, do que os técnicos, né? No sentido de que o futebol brasileiro, ele teve muito sucesso, e a gente tem grandes clubes assim, com individualidades fazendo a diferença, com o improviso, com a espontaneidade, que é o nosso futebol que vem das ruas, né? A imprevisibilidade do jogador brasileiro é algo muito, muito importante e que não pode ser perdido. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha feito com que o trabalho de capacitação dos técnicos tenha ficado para trás, porque eu tenho a sensação que quando você não tem jogadores tão talentosos, individualidades tão grandes, você precisa compensar isso de alguma forma. E os técnicos de outros países talvez tenham criado aí essa compensação, estudando muito sobre outras coisas, né? Abrindo a cabeça, se capacitando mais, pensando mais na parte tática, na parte coletiva. E isso fez com que eles avançassem. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, outros técnicos de outros países distribuídos pelo mundo, né? E a gente não vê isso nos técnicos brasileiros. A gente não tem, por exemplo, hoje técnicos brasileiros sendo considerados e trabalhando com sucesso na Europa. Então, eu acho que é um pouco por esse lado. Eu acho que o futebol brasileiro, quando a gente fala em capacitação e evolução do trabalho do técnico, ficou para trás. E talvez tenha a ver com o nosso estilo de futebol. Mas, assim, é algo que dá para ser revertido, né? Isso é algo que precisa ser visto de uma forma macro, só que aí a gente tem um problema de que, para mim, a CBF não enxerga as coisas desse jeito, dessa forma. Tá num pensamento ainda de que o Brasil aqui, quem tem 5 é isso aí, temos 5 Copa do Mundo e tem que respeitar e somos os melhores do mundo e etc, etc. E aí, não vai para frente. Nesse sentido, não vai para frente. Foi isso, gente. Passamos aqui, chegamos a quase 40 minutos de vídeo. Vou pedir para vocês não saírem sem deixar o like. Atenção, deixa o like por aqui. E espero que a gente esteja praticamente batendo a meta de 45 mil inscritos, para depois a gente ir para a meta de 50 mil inscritos. Então, confere. 50% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal. Então, gente, deixa o like, confere se está inscrito. E quero ver os comentários de vocês aqui sobre o melhor técnico que você viu treinar a seleção brasileira, que eu vou curtir os comentários todos, hein? Vou ler todos por aqui. É isso, gente. Nesta sexta-feira ou sábado, depende aí da minha agenda aqui, teremos vídeo claramente tricolor para falar do início do Bahia no Campeonato Brasileiro e as minhas expectativas para o tricolor
na competição. Beleza, gente? É isso. Até mais.